Que chega hoje às livrarias, Diário de Notícias, o romance de um jornal. Esse livro conta a história de um dos mais importantes jornais do estado na década de 20, pertencendo aos Diários Associados de Assis Chateaubriand, o maior conglomerado de comunicação dos anos 50 e 60 no país. O livro tem como personagem principal, Ernesto Corrêa, o chamado Major, que comandou o Diário por 43 anos. E com a gente aqui no JA, o autor do livro, Celito de Grande, bem-vindo, parabéns por esse livro. Comecei a olhar, não conseguia mais parar. Agora eu começo perguntando por que o romance de um jornal? Rosane, porque o livro ele conta duas histórias. A história do jornal e a história do Ernesto Corrêa. E são duas vidas tão ricas, né? E que entrelaçadas. E juntando a isso, assim, os vários episódios que marcaram a história de ambos. Se você considerar, por exemplo, que o jornal foi incendiado, que o Ernesto Corrêa foi preso, enfim, toda uma série de eventos que ocorreram ao longo de mais de 50 anos, aquilo que era inicialmente uma reportagem que eu imaginava escrever se transformou ao final num romance. Cheio de personagens, sendo aí que o Ernesto o mais importante deles. Sem dúvida. Agora, como muita gente nem sequer chegou a ver o Diário de Notícias, porque a última vez que ele circulou foi em 1979, eu vou pedir para rodar umas imagens enquanto a gente conversa sobre esse jornal. Por que ele foi tão importante assim? E ele concorria lado a lado aí com o Correio do Povo. E qual era a diferença básica entre os dois jornais? Assim, Rosane, o Diário de Notícias nasceu posterior ao Correio do Povo. O Correio do Povo mantinha uma linha editorial sóbria, serena, conservadora, digamos assim. E o Diário de Notícias nasceu como uma proposta inovadora em termos gráficos, em termos editoriais. E por isso, durante muitos anos, eles lideraram o mercado publicitário e editorial e jornalístico de Porto Alegre. Foram dois jornais marcantes, cada um com as suas características. Mas o Diário se posicionava mais. Sim, o Diário era mais audacioso, o Diário era mais ágil, o Diário era, graças à figura do Ernesto Corrêa, que foi um jornalista excepcional, né? Ele tinha intuição, ele era um homem que vivia o jornal 24 horas por dia. Pois é, por que ele se tornou mais importante que o próprio dono do jornal, Chateaubriand, ele que era o diretor do jornal? O que o Ernesto tinha? Eu acho que eu posso contar um pequeno fato, claro, que dá uma ideia do amor que tinha Ernesto Corrêa pelo jornal e pelo jornalismo. Durante a Segunda Grande Guerra, ele adoeceu, ele teve uma pericardite, que é um problema sério. Mas ele não queria se afastar do jornal. Ele desenhava a primeira página do jornal na cama da sua residência. Que maravilha. Aí acontece o seguinte, o Chateaubriand vem a Porto Alegre para visitá-lo. E o que esperar do encontro de um megalomaníaco como era o Chateaubriand e um obstinado de um lado como era o Ernesto Corrêa? Eles decidem instalar a família toda no terceiro andar do jornal. A família do Ernesto. Da família do Ernesto. Que coisa maluca. Com os filhos, né, no terceiro andar do jornal, onde funcionava um depósito. E ali improvisaram cozinha, cama, etc. Não se afastou da família. De forma que ele ficasse junto com a família, atendido, e ao mesmo tempo ele pudesse estar presente no dia a dia da feitura do jornal. Bom, pois é, você começou também no Diário de Notícias, né? O Celito é jornalista e começou lá no Diário de Notícias lá no início da década de 60, 1961, e você escreve aqui numa parte do livro que diz assim: ainda era o tempo de um jornalismo romântico, em certos casos, quem sabe, pouco profissional, mas feito sempre com talento e coração. Como assim? Veja bem, Rosane, eu me pergunto às vezes assim, como é que era possível fazer naquele tempo jornal sem fax, sem internet, sem computador, sem todas essas facilidades que nós temos hoje. Eu tenho dito ao Fernando Ernesto Corrêa, que é quem me estimulou a escrever este livro, porque é importante dizer, nós estamos no centenário de nascimento do Ernesto Corrêa. Setembro de 2005 é o centenário de nascimento dele. Eu tenho dito ao Fernando Ernesto e aos outros filhos do Ernesto Corrêa, eu acho que a nossa geração é privilegiada, porque nós assistimos uma evolução fantástica da imprensa do Brasil. Quando eu ingressei no jornal, nós tínhamos que esperar 4 horas para fazer uma ligação telefônica para o Rio de Janeiro, nós tínhamos, recebíamos fotos por malote. Era enfim, difícil. esse era o
tipo de jornalismo que nós fazíamos. Bom, tá certo, então quem quiser mais detalhes está aí a partir de hoje nas livrarias, Diário de Notícias, com o autógrafo hoje às 6h30 da tarde no Solar dos Câmara e também vai ser lançado na Feira do Livro. Celito, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí, obrigada por ter vindo ao JA. Obrigado a vocês.